cobra o preço das escolhas mesmo sem querer aprender. A vida vai te ensinar. E na foto o seu pagamento postando 13 notas de 100, acreditando que tendo ou parecendo que tendo é que vai ser alguém. Cê tá querendo ser Tupac, irmão? Viver a Tube Life, não, não. Na rede social ele é o brá. Na vida real não tem nenhum tostão. Tá criando um personagem, entrou nessa viagem que é só tendo pra ser feliz. Quem tá junto de você só porque você comprou e ganhou, na verdade nunca te quis. Tá postando uma balada que cê foi e o uísque vagabundo que bebeu. Talvez é pra tentar camuflar um vazio que cê tem e cê nem percebeu. Eu sei da minha responsabilidade, minha preocupação em cada frase. O rap não é brincadeira, eu não tô pra brincar, já passei dessa fase. Já apanhei da polícia, fui preso, sofri. Demorei pra aprender, com uma 12 na nuca, caminhando do fórum até a DP. Já tive cara a cara com cara de facção, olhei na bola do zóio e disse o crime não. Cadeia não é pra homem, é lugar do cão. 1000 km da família tira a brisa de qualquer ladrão. Bem-vindo à vida real. As escolhas determinam consequências. Muito cara que era bom hoje é mal. Trocou a paz pela violência. É sextou, sábado, domingo. A vida coisa séria e você só brincou. De Nike, camiseta da Lacoste, mas a conta de luz a Copel cortou. Nasci pagando de cartel, mas quando caiu na pel foi a mãe que sustentou. Não respeitou o pai e a mãe, agora na cadeia pro agente. Assim senhor, não senhor. Vai, se quiser continuar, fica à vontade. Envolvido até o osso nos debates. Mandar dinheiro pro advogado, pra ele pôr gasolina e desfilar de Maserati. Se quiser mudar ainda dá tempo. Seu pai que seu filho tanto sonhou. Se quiser mudar ainda dá tempo. Fazendo diferente do que o sistema esperou. A ideia é pra somar, cada palavra é um ratatá. Direto do sul do país é do Paraná. Pode pá que não vai moiar. É só visão de progresso pra rapar. Nós estamos aqui pra representar. Sextou. Os moleques tão como? Pagando com o que não tem pra impressionar. E as meninas tão como? Em cima do capuz só no taca. Vivendo só o hoje, se desvalorizando e achando que o tempo não vai passar. O tempo cobra o preço das escolhas mesmo sem querer aprender. A vida vai te ensinar. Os moleques tão como? Pagando com o que não tem pra impressionar as gatas. E as meninas tão como? Em cima do capuz só no taca. Vivendo só hoje, achando que o tempo não vai passar. O tempo cobra o preço das escolhas mesmo sem querer aprender. A vida vai te ensinar. Amém. Amém. Primeira vez que eu canto essa música, né, ao vivo assim. Depois que eu gravei ela, lancei em fevereiro e já veio a pandemia. Paramos com as viagens. E quando eu lancei essa música foi pensando que o sextou é quase um demônio. Porque a galera só é feliz na sexta. Segunda a quinta é uma tristeza danada e até às 18 horas de sexta também é uma depressão danada. Só sou feliz depois das 18 e domingo à noite eu volto a ser triste porque a segunda-feira chega de novo. Na verdade o Senhor veio para dar vida e vida em abundância de segunda a segunda. Não que eu tenha que estar sempre com alegria, mas a felicidade é uma coisa que vai me acompanhar mesmo na dificuldade. Então você não precisa esperar sexta-feira para ser feliz, bênção e fazer diferença na vida de alguém. É segundou, terçou, quartou, quintou, é todo dia o seu dia, todo dia o seu momento, porque a única coisa que você tem é o dia de hoje. Então seja hoje a sua melhor versão, porque é justamente isso que eu vim aqui ser hoje, a minha melhor versão. O Tom disse que um dia viu eu pregar 2h30 numa casa de recuperação para 30 pessoas, como se fosse a última vez que eu fosse pregar. E quem garantia para mim que não seria a última vez? E essa pode ser a minha última vez. Então eu quero fazer da sua meia hora, 1h, 40 minutos, 1h, o tempo que eu ficar aqui, ser melhor do que seria se eu não estivesse aqui. Eu espero que se eu for feliz e representar bem as escrituras, e você for feliz e ser receptivo, você possa se tornar uma pessoa um pouquinho melhor do que quando começamos esse momento aqui. Em nome de Jesus. Amém? Cada um tem um estilo, apesar de todos nós sermos do rap. Você vê que o Sela, ele tem a cara da rua mesmo. Quando eu digo cara, não fisionomia, mas é um cara que fala com a rua como poucos, como ninguém. Tem uma autoridade que é especial mesmo. O Cacau, ele é inteligente, poético,
e ao mesmo tempo traz leveza para essa inteligência, não se torna uma inteligência intelectual, porque ele traz poesia, diversão. O Tom, ele é praticamente visceral, ele deixa tudo aqui, sabe? Traz a realidade dele juntamente com as escrituras e uma realidade dura, né, de ter o pai assassinado e perdoar quem assassinou o pai. A gente tem dificuldade até de perdoar coisas bem menores do que isso, então o que ele trouxe para a gente foi muito forte. E o Reco, inteligente, estudioso, dedicado, também vai trazer uma palavra de maneira diferente. Então cada um tem sua personalidade. Eu sou mais calmo, apesar dessa música aqui ser mais pancada, ser mais quase mais pro trap do que pro boom bap, eu sou um cara mais calmo, mais tranquilo. Hoje não, mas no começo eu me assustava com gritaria em igreja. Até tive dificuldade para achar uma igreja, porque eles me diziam que eu era livre na igreja. E quando eu ficava quieto, eles não gostavam. Poxa, se eu sou livre para ficar quieto também e glorificado da minha maneira. Aí eles impunham que eu tinha que pular, gritar e tal. E eu tinha dificuldade de achar um canto, por conta da minha personalidade. E Deus falou: Tiago, eu não estou preocupado com a sua personalidade não, porque quando eu escolhi 12 lá, cada um tinha a sua e eu respeitei. Eu estou preocupado se você vai amar assim como eu te amei. Eu estou preocupado com a maneira que você vai amar o seu irmão. Então, cada um do seu jeito vai falar o seu coração. Pega o que é bom. Não sei se foi o Cacau que disse isso, que a cabeça a gente descarta, o espinho a gente descarta. Pega só a parte boa do peixe e come. Seja maduro o suficiente para entender aquilo que vai fazer efeito na sua vida. O culto e um voo de avião, eles são bem parecidos. Quem aqui já voou? Tirando a gente que veio de avião. Então quem vai num culto hoje, via de regra, não todo mundo, só quer chegar no culto, ter um culto tranquilo e ir embora para casa. Senta na cadeira, ouve o pastor falar, mão para cá, faço o que tem que fazer. Quero só que o culto seja tranquilo, para acabar o culto e eu ir embora para casa. Quem entra no avião, espera a mesma coisa. Eu sempre que entro no avião só quero um voo tranquilo, para mim descer e chegar ao meu destino. Às vezes não é minha casa, como aqui, e na semana que vem, que o voo seja tranquilo e eu desça e vá para minha casa. Então quando você olha o semblante das pessoas que estão no culto, são via de regra de pessoas que estão esperando o culto acabar, que seja um culto tranquilo, que elas possam ir embora. No voo, a mesma coisa. Tem uma história que diz que um menininho se incomodou no voo, porque ele não foi buscar um voo tranquilo, ele queria conhecer o piloto. E aí ele pediu para a mãe, ficou enchendo o saco da mãe, a mãe meio envergonhada com o barulho, com o tumulto que o menininho estava fazendo. E aí a comissária viu e perguntou: tem algum problema com seu filho? Aí ela disse não. Ele disse: tem sim, eu quero conhecer o piloto. Aí a mãe ficou envergonhada, mas a comissária disse: sem problema, vamos lá, o voo ainda tem alguns minutos para se iniciar, vamos lá conhecer o piloto. E aí quando esse menino volta, e você olha para o semblante de todo mundo, é o mesmo. São pessoas que querem ter um voo tranquilo. Agora quando você olha para o rosto daquele menino que conheceu o piloto, é um rosto de alegria, de felicidade, de paz. Ele vai voar assim. O voo daquele menino vai ser diferente dos demais passageiros. Eu quero te convidar nesse momento a conhecer o piloto, cara. Não se contentar com um culto tranquilo só para cumprir um protocolo. Que você verdadeiramente tenha um encontro com o piloto, cara. E esse piloto nesse caso não sou eu. Esse piloto é Cristo. E tem uma pergunta que ecoa, sabe, cara? Que a gente fala de Cristo, fala de Jesus, mas quem é Cristo? E essa pergunta ecoa, não é de agora. Estavam os camaradas no barco, e Jesus estava nesse barco, e teve uma tempestade. E o pessoal ficou com medo, porque era uma tempestade forte. E para um pescador ficar com medo de uma tempestade, que tinham pescadores nos barcos, experientes, cá entre nós a tempestade devia ser bem assustadora. E eles ficaram espantados, porque no meio da tempestade assustadora, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, cara. Vou abrir uma aspas aqui, sabe por que ele estava dormindo? Porque ele está no controle, cara. Talvez a sua vida está meio quieta, parece que ele não responde, parece que ele está dormindo, mas é porque ele está no controle, cara. Ele não se preocupa com aquilo que me traz preocupação. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? Se estiver dentro da vontade dele, ele está no controle, mesmo que pareça que ele esteja dormindo. E Jesus está lá dormindo por quê? Porque a hora que ele acordar, ele resolve. O
que traz preocupação no seu coração não preocupa Jesus nem um pouquinho. E aí o pessoal, apavorado, vai recorrer a ele. E aí quando ele se levanta, ele diz: shh, e a tempestade para, e o mar se acalma, e uma pergunta ecoa: quem é este, que até o mar e a tempestade obedece? Ecoa como? Vou te mostrar como ela ecoa. Jesus andou com 12, mas ele sempre atraiu uma multidão. Pregou para 5.000, fora as crianças. Então, Jesus andou com 12 e atraía multidão. Quando ele começou a ser perseguido, quando ele começou a ministrar palavras que o povo entendia serem palavras pesadas, a multidão, que só vem para algum tipo de benefício, começou a dispersar. Então aquele que andou com 12 e atraía a multidão, agora só tem os 12. E aquele que andou com 12, que atraía a multidão e agora só tem os 12, de repente só tem 11, porque um resolve trair Jesus. Aquele que andou com 12 atraiu multidão, já não tem mais multidão, já não tem mais 12, só tem 11. Quando é pego, quando é levado para o lugar de martírio, quando é colocado num instrumento romano de tortura, ele já não tem mais 11, ele já não tem mais ninguém. Aquele que andou com 12, que atraía a multidão, que a multidão dispersou, que não era mais 12, porque um traiu, que estava com 11, não tem mais 11, agora só tem 2. Um ladrão de um lado e um ladrão de outro. E sabe que pergunta que vai ecoar ali no Calvário? Quem é este? Quem tem que responder essa pergunta? O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Essa pergunta ecoou do barco até o Calvário. Um ladrão olhou para Cristo e respondeu a pergunta: isso é uma farsa, isso é um louco, isso é um mentiroso, um doido. Porque Cristo, ou ele é o Filho de Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é doido. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas veja bem. O meu pai chama Roberto, mas eu venho para Palmas e digo que eu sou filho do Silvio Santos. Eu sei que eu não sou filho do Silvio Santos, mas eu saio por aí dizendo que eu sou filho do Silvio Santos. Se eu sei que não sou filho do Silvio Santos, mas falo que sou, o que eu sou então? Então, se Jesus sabia que não era filho de Deus e andava por aí dizendo que era, então ele era um mentiroso, não é isso? Mas se eu não sei, talvez na minha cabeça eu sou filho do Silvio Santos, tá ligado? Acordo e pensando, não, eu acho que eu sou filho do Silvio Santos de verdade. Então eu acho que sou filho do Silvio Santos, mas não sou. Mas mesmo assim eu falo que sou. Então eu sou o quê? Um louco. Então Jesus podia ser louco também, porque talvez ele imaginava que era filho de Deus, mas não era, mas dizia que era. Então só tinha 3 respostas: quem é este? Mentiroso, louco ou filho de Deus? O Cordeiro que veio para tirar o pecado, o pão da vida, a água viva, a videira verdadeira. Quem é este? O ladrão de um lado disse: esse é uma farsa, um louco, um mentiroso, um doido varrido. Disse que fazia acontecer, agora está aqui pregado igual eu e você. O da outra ponta falou: meu chapa, fica quietinho, esse cara aqui não é igual a nós não. A gente está aqui por merecimento, ele não. Ei, tem algo que está apertando meu coração aqui, sei lá de onde que veio, mas eu acredito que o Senhor é o que o Senhor diz que é, o Filho do Deus vivo. Ei, faz uma para nós aí. Quando o Senhor estiver chegando lá, indo para lá, para onde o Senhor está indo, leva eu com você. Quem é este? Tem ecoado até os dias de hoje. Que dia que é hoje? 6 de setembro, domingo. E sabe a pergunta que ecoa aqui para você, cara? Quem é este? Essa resposta pode te trazer um final deprimente, triste e vergonhoso, ou um final feliz, porque não tem uma coluna do meio, um final mais ou menos. O ladrão que desprezou Cristo, ele estava experimentando o pior tipo de morte, uma morte vergonhosa,
como aquele ladrão que recebeu a Cristo, na mesma posição, na mesma distância, capricho romano, nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos, todos os dois, da mesma distância de Cristo. Um, ao rejeitar, experimentou o pior tipo de final que um ser humano pode experimentar. Qual o pior, Tiago? A cruz? Não, a distância do Pai. O outro, também experimentando o pior tipo de morte que um ser humano poderia experimentar naquela época, uma morte vergonhosa, recebeu a Cristo e experimentou o melhor final que alguém pode experimentar. Porque não é como eu termino que determina se eu vou ter um final feliz ou não. É em quem eu termino que determina se eu terei um final feliz ou não. Você pegou essa visão? Não é como, não é na casa, não é com a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco. Não é como eu termino que determina se meu final foi feliz ou não. É em quem eu termino. E um deles terminou a sua trajetória, completou a carreira em Cristo Jesus. E mesmo aos olhos humanos, passando por um vexame, experimentando o pior tipo de morte, ele experimentou um final feliz. Então, se seu coraçãozinho está batendo, o sangue está circulando, a pergunta ainda está ecoando, você pode responder de maneira assertiva: quem é este? E experimentar um final feliz. Ainda há chance de um final feliz. Droga, calibre, as navios que bate. Posso ser covarde com você, juventude do país, dizer que é só com carro bom que dá pra ser feliz. Também não vou falar que é fácil ser diferente do moço rico que não quis vender tudo pra seguir o mestre. Nós amamos demais esse mundo, rapaz. Tudo que o inimigo oferece nos atrai. E como atrai, hipnotiza. Moleque nasce no berço cristão, com 15 anos se desvia, porque deixou de ouvir Jesus pra ouvir o mundão. Trocou a Bíblia por balada e por ostentação. Os prazeres da carne seduzem bem mais, irmão, do que as palavras de arrependimento e salvação. Não quer trampar, estudar, nem cursar o Senai. Quer ser malandro, desrespeitando a mãe e o pai. Deus chama pra vida, o diabo pra morte desvai. Só vai descobrir que o pecado é cruel quando você cai numa cadeia ou numa vala, numa cadeira de roda ou numa sala. Cirurgia, cheio de bala, esperando o milagre do Deus que se desprezava. Droga, calibre, as naves, o uísque bate no peito, é o crime. O salário é o choro, cadeira de roda, cadeia e o final. Droga, calibre, as naves, o uísque bate no peito, é o crime. E o salário é o choro, cadeira de roda, cadeia e o final sempre triste. E quantos mano que bate no peito diz que é o crime. Papai, era uma benção antes de desviar. Um tempo atrás dava uns glória e hoje em dia varão. Não, são linha de frente na rebelião. Perdeu o foco, já era, parou de olhar pra Jesus. O ex-levita tá tirando 10 porque preferiu o capuz. A falco, a pistola, a esquina, o beck. Muitos viraram história de letra triste de rap. Ignorou o chamado do Deus que é bom. Preferiu cocaína e uísque dentro da Tucson. Não tô aqui pra julgar ninguém, porque há tempos atrás eu era cego também. Não enxergava um palmo na frente da minha cara. Dava alegria pros caras e desgosto pra quem mais me amava. Cada vez que eu sacava, a arma e atirava. Cada vez que na cela minha mãe me visitava. Cada vez que a minha mina olhava pra mim e falava que o crime não compensa e que Jesus me amava. Cada vez que eu chapava, cada vez que eu cuspia na face de Cristo, mas ele nunca desistia. Meu general morreu na cruz e me deu salvação. Olhou pra mim com olhar de amor e de misericórdia. Sem merecimento algum me estendeu a mão. Quando eu estendi minha mão a ele, Cristo mudou minha história. Calibre, as naves que bate no peito é o crime. E o salário é o choro, cadeira de roda, cadeia e o final. Droga, calibre, as naves, o uísque bate no peito é o crime. E o salário é o choro, cadeira de roda, cadeia e o final sempre triste. Droga, calibre, as naves, o uísque bate no peito é o crime.
salário é o choro, cadeira de roda, cadeia, o final sempre triste. Só um tipo de final feliz é quando eu termino em Cristo, crendo em Cristo, respondendo de maneira pontual e correta: quem é este? Amém. Amém. Cara, essa aí pode soltar já. Essa aí que tem uma introduçãozinha. O que mudou a minha vida foi Cristo. Mas há muito tempo atrás, o que me trouxe uma perspectiva de mudança de vida não foi uma resposta, foi uma pergunta. Eu estava preso e um cara falou: moleque, o que você quer daqui 10 anos? Como é que vai ser sua vida daqui 10 anos? Qual que é seu propósito, objetivo de vida? Sabe qual foi a minha resposta? O silêncio. Eu não sabia o que eu queria para a minha vida. Mas aquela pergunta de um ladrão mais velho, experiente, ficou martelando a minha cabeça. Então eu ouvi de um ladrão que se eu continuasse plantando a mesma semente, 10 anos depois eu ia colher o mesmo fruto. Ele disse: se você quiser viver algo diferente disso, mude a semente. Eu ouvi isso de um ladrão. Hoje você está ouvindo de um ex-ladrão, que o que se planta colhe. Mas pode abrir a Bíblia, que em Gálatas 6 não é um ladrão, nem um ex-ladrão, é a boca do próprio Deus dizendo: de mim ninguém zomba. A lei da semeadura não falha. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. E essa tarde pode ser a tarde que o Senhor está disponibilizando uma nova semente para você, para que daqui a um ano, para que daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu sei lá quanto tempo, você possa iniciar uma colheita diferente dessa que te trouxe até aqui. Mude a semente para desfrutar de uma nova colheita. Mude agora, porque o tempo passa. Não, ninguém tem 15 anos pra sempre. Ninguém tem 15 anos pra sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Desde pequeno inspirei nos moleque, nos leque, que fumava um beck, eu metia o louco e ia pra fita só nos clique-cleque. O tempo passou, sangue bom, eu montei na falqueira e no golfe sabão. As ideias, pistola, quilo, quadrilha, polícia, debate, caixão. E assim como eu, vários foram, infelizmente não voltaram. O sonho do dinheiro fácil acabou com o moleque assassinado. Não preciso nem te alertar que o final é triste, né, ladrão? Na vontade de impressionar as novinhas, já entra sabendo que é tudo ilusão. Conheço ladrão em São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, Bahia e Minas Gerais. No Brasil inteiro, lugar diferente com histórias iguais. Do crime que arrancam os pais, dos filhos e arrancam os filhos dos pais. Menina de 13 engravida, moleque de 15 é o pai. Lamentável ter que admitir, mas as nossas crianças já não brincam mais. Pensei em um verso feliz, mas me deparei com histórias reais. Ó pai, volta logo e acaba com essa loucura que aqui tá demais. Não, ninguém tem 15 anos pra sempre. Ninguém tem 15 anos pra sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Você vai colher o que você plantar. Ninguém tem 15 anos pra sempre. Ninguém tem 15 anos pra sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Você vai colher o que você plantar, isso é fato. A cada escalada no monte do crime é uma pasada a mais no buraco. Cê tá indo pra baixo, mas com a ilusão que tá indo pra cima. Milhares entrando em cana com 18 anos e saindo com bem mais de 30. As novinhas no fluxo, os molequinhos rolê de bandido, achando que vão ter 15 anos pra sempre vivendo iludido. Cê tá suavinho, só de rolezinho, mas o tempo não vai parar. Daqui uns anos cê fala pra mim, sem família din-din, como é que cê tá? Valeu a pena não valorizar, valeu a pena parar de estudar, valeu a pena uma noite de prazer pra com 13 anos cê engravidar. Valeu a pena experimentar algo que veio te aprisionar. Valeu a pena jogar sua vida no ralo e parar de sonhar.
sempre. Ninguém tem 15 anos pra sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Você vai colher o que você plantar. Ninguém tem 15 anos pra sempre. Ninguém tem 15 anos pra sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Você não sabe o que é um fruto? É exatamente o que você está colhendo. O fruto é a experiência que você está vivendo hoje. É o sofrimento que a falta de discernimento na hora da plantação tem te trazido. Esse fruto é uma consequência do que você escolheu. E não tem como voltar no tempo, tirar a semente, colocar uma nova semente para que o fruto mude agora. Mas tem como você abandonar aquela plantação, começar uma nova hoje, para que você seja beneficiado por um novo fruto, a médio ou a longo prazo. E o Senhor está aqui disponibilizando uma nova semente. Eu, de maneira profética, espiritual, nada poderoso a ponto de uma simples ação imaginária transformar a sua vida, mas só para que você não esqueça esse dia, como uma representação do carinho e do amor do Senhor. Eu vou deixar essa nova semente aqui no chão. E antes de ir embora para o quarto, antes de você sair desse lugar, se você está cansado de colher o fruto que deu nesse pé que você mesmo construiu, joga a semente onde você quiser, não entrega para ninguém. E pega essa nova semente para que você inicie uma nova trajetória na sua vida. O Senhor não vai colocar no seu colo, não vai pôr no seu bolso, mas Ele está disponibilizando uma nova oportunidade de vida para você. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai foi embora. Vários aqui, eu acredito que infelizmente ou viveram ou conheceram pessoas que não tiveram convívio com o pai. E aí, como a minha mãe não casou de novo, eu não tive uma figura paterna, um homem na minha casa. Aí com 20 anos eu conheci o meu pai. E aí trocamos uma ideia no domingo à tarde. Aí ele sumiu de novo, 2 vezes ele sumiu. E aquilo gerou um ódio. Um ódio ao ponto de, quando eu fui registrar minha filha, eu não querer colocar o sobrenome dele na minha filha. E aí eu fui entendendo depois, amadurecendo, Cristo em mim, não mais eu em mim, eu menos eu e mais Cristo, que se Ele não quer ser o meu pai, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho controle sobre o querer do meu pai. Ele escolheu não ser o meu pai. A gente conversa hoje, a minha sobrinha encontrou ele, achamos ele pelo zap, a gente troca uma ideia. E eu não tenho raiva, rancor, mágoa nenhuma, e eu quero ser filho dele. Mas ele é um cara meio difícil, é o jeito dele, sei lá o que ele sofreu. Ele continua não querendo muito ser o meu pai, tá ligado? Mas eu quero ser filho dele. Quando ele quiser, estou à disposição. Essa história dessa música é diferente. É de um filho que desistiu de ser filho. Um filho que não quis ser mais filho. Mesmo esse filho com essa atitude de rebeldia, não querendo ser mais filho, a história é linda porque o pai desse menino nunca, em nenhum momento sequer, ele pensou em deixar de ser pai desse menino. O filho foi, deixou o pai e partiu sem olhar para trás. O mundo chamou e cê foi tchau. As novinhas, bebidas e as narguilé. A esquina a 2 metros do seu quintal. Demorou, né? Pulou, vai pagar pra ver. No começo foi top, top, top. Só saía com as top, top, top. Toda a grana que entrava, gastava na night. Pagava rodada no shopping. Tava sempre cercado de amigo. Tava sempre cercado de amiga. Valorizado não pelo que era, e sim por aquilo que tinha. Os amigos sumiram, o que tinha acabou. Foi aí que lembrou de tudo que tinha, não valorizou. Em troca de uns momentos, quem te amava você desprezou. Toda escolha traz um resultado, a família sumiu, a vida te ensinou. Essa história tem se repetido. As pessoas se afastam de Deus, escolhendo não serem mais filhos, pra viver o que o mundo prometeu. Uns presos no álcool, são escravos do copo. O filho
já tem 8 anos e faz 4 anos não vê o pai sóbrio. O amor que ele tinha, a cachaça roubou e o filho não tem mais abraço. O pai chega em casa chapado, xingando a família cansada, se tranca no quarto. E o pecado dizendo, vai, mete o louco, vai, que vai. Até sua mulher achar outro cara e seu filho chamar outro homem de pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser Era pai. passo que dava, mas pra longe do pai você ia, em busca da alegria que quanto mais longe sentava, menos você sentia. Pois teve na presença um dia, não tem como esquecer. Pois quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar, Não sabe. a distância não faz mais sentido. Tem saudade do pai, essa história é pro filho perdido. Quer voltar então vai. Desde o dia que você partiu, o pai espera você voltar. Nessa história é você que sumiu. E o pai não deixou de te amar, teve motivo, mas não desistiu. Ele escolheu te perdoar, amor igual você nunca viu. Até procurou, impossível achar. Perto do pai o que você sentiu, não vai sentir em outro lugar. Fala pra mim o que você decidiu, porque o pai decidiu te abraçar. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Vamos trabalhar na perspectiva de que vocês entenderam o que o Cela ministrou. Deixei de ser criatura e agora sou filho. Agora eu tenho um pai. Deixei de ser escravo e agora eu sou livre. Sabe a diferença de um escravo para alguém que é livre? É nessa perspectiva que eu vou encerrar aqui essa participação. Vou ler 2 versículos de Êxodo. Está no capítulo 16 de Êxodo, e o versículo 3 e 4. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Aqui eu li só o verso 3. Essa fala é uma fala de um escravo que deixou o Egito para viver a liberdade, mas essa escravidão não saiu do coração dele, a ponto de ele desejar voltar a ser escravo de novo, dizendo: quando eu era escravo, eu ficava sentado junto à panela cheia de carne. Eu não precisava nem me preocupar com aquilo que eu ia comer ou não, porque o escravizador me trazia panela cheia de carne. Quando eu era escravo, eu comia pão até fartar. Porque me tirou de lá para a liberdade. Porque na liberdade é diferente da escravidão. Veja no verso 4.
Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pães do céu. Aí, ó. Então os livres agora terão pão caindo do céu. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Aqui o livre já não tem mais a comida trazida. Agora o livre tem que buscar a alimentação. Você está entendendo? Talvez não. Talvez sim. Não subestimando o seu entendimento, mas deixa eu tentar facilitar, porque eu também só entendo quando eu me facilito. O escravo não precisa correr atrás. É só sentar no boteco e esperar que a cachaça vem. Alguém traz, alguém oferece. A bonitona passa. Está precisando de alguma coisa, senta no seu colo. A droga chega. O preso não precisa se movimentar porque vão pagar a alimentação. Todo dia o escravizador vai fazer questão de manter o escravo firme, forte, bem alimentado. A televisão, você não precisa procurar por porcaria. O escravo vai ser bem alimentado. Pornografia, violência, falácia, mentira. O escravo não precisa se movimentar para receber a alimentação, porque o escravizador vai jogar no seu colo. Esse povo aqui estava experimentando a liberdade. O Senhor enviou um libertador com o nome de Moisés para libertar um povo da escravidão. E quando esse povo estava experimentando a liberdade, não gostaram. Esse negócio de ser livre dá trabalho, eu vou ter que recolher todo dia e todo dia. Não posso nem guardar, porque senão vai estragar. Deixa eu guardar, fazer um armazém e deixar lá para facilitar. Não, todo dia livre, você vai ter que se movimentar para comer um alimento que vai te sustentar. O que o Senhor está dizendo é assim, ó: você quer continuar no estado de escravidão? Continue, porque a liberdade vai ter um preço. Qual preço? Cristo já pagou o preço, sim, de te levar para o céu, mas para te manter firme aqui, o preço é seu. É de se movimentar todo dia, abrir a palavra do Senhor e comer o que Ele tem para você hoje. Vamos ver o que o Senhor tem para mim hoje. Agora eu não sou mais, o escravizador não me alimenta mais. Agora sou eu que busco. Qual é a palavra de hoje? O que Deus vai falar comigo hoje? É comunhão, é oração, é congregação, é parceria, é amizades. É o que eu assisto, é o que eu ouço. Tiagão, posso ouvir o rap dos kamikaze? Ouça o que você quiser, mas seja sincero com você, te faz bem? Seja sincero com você. Tiagão, eu posso assistir isso? Seja sincero com você. Quem melhor do que você para saber o que te faz mal, o que te faz bem? Não sou eu que vai vir lá do Paraná para falar o que você pode ou não assistir, cara. Mas você vai ter que se movimentar para ter uma alimentação saudável. Sabe a similaridade entre um escravo e um livre? É que os dois têm que comer para ficar vivo. A diferença é como o escravo se alimenta e como o livre se alimenta. O escravo, de porcaria, aparentemente é abençoador, porque o escravizador coloca no colo, mas aquilo é uma espécie de manipulação para que ele continue sem perceber que é um escravo. A pornografia eu paro a hora que eu quero, a cachaça eu paro a hora que eu quero, o cigarro eu paro a hora que eu quero, o palavrão eu paro a hora que eu quero. Já o livre, ele vai ter que se movimentar para se alimentar. E se alimentar como, Tiago? Ir no culto uma vez por semana, tá bom? Tá? Só isso, uma vez por semana. Quem aqui almoçou hoje? Almoça só domingo que vem, para ver se você vai ficar forte. Uma vez por semana, tá bom? E por que espiritualmente uma vez por semana tá bom? Já tomei a Santa Ceia, vou no outra Santa Ceia, tá bom? O que vai determinar a sua caminhada firme, forte, saudável nessa vida com Cristo não é o que você faz de semana em semana, de 15 em 15 dias, é o que você faz diariamente. E o maná vai vir do céu todo dia, mas você não vai poder ficar sentadinho com o controle na mão. Você vai ter que buscar o maná. Isso traz um desconforto, isso traz algumas dificuldades no início, vai tirar você da zona de conforto, mas é só assim que um livre consegue viver, buscando o seu próprio alimento. E aonde que eu busco esse alimento que vai me sustentar e vai me tornar um pai, um amigo, um funcionário, um patrão, um ser humano melhor enquanto eu caminho em direção ao céu? Sem medo de errar, na palavra de Deus, na Bíblia. Alguns livros extra-bíblicos sérios você pode buscar um alimento positivo. Em alguma programação, em algum vídeo na internet, em alguma canção, numa troca de ideia. Muitos lugares você pode ser alimentado, mas isso é você que vai ter que buscar. Infelizmente, quando você se torna livre,
você não vai receber mais essa alimentação no colinho. O seu pastor não vai levar o culto da igreja para sua casa só porque você está com preguiça. Mas o escravizador vai fazer questão de te levar para um canal para que você fique vidrado. E esqueça que ama a sua mulher e a sua família, porque a da televisão é mais da hora. A pergunta aqui é: como você tem se alimentado, cara? Todo dia, diariamente, todo dia eu como, come. Agora a pergunta é: o que você tem comido todo dia? O que você tem ouvido? O que você tem lido? O que você tem conversado? O que você tem assistido? De que maneira isso está te alimentando? Não pense que você é uma vítima da situação. Muitas vezes a situação foi construída por você. Algumas coisas não estão no nosso controle. Entre o nascimento e a morte, nem tudo está no meu controle, mas muita coisa sim. A Globo não presta, a televisão da sua casa liga sozinha. Poltergeist é um filme onde a televisão ligava sozinha. A da minha casa não liga. Se a Globo não presta, não coloca, pô. Seu celular liga sozinho. Entra na pornografia sozinho. Então, entre o nascimento e a morte, nem tudo está no seu controle, mas algumas coisas sim. A sua Bíblia tem a mesma palavra que a Bíblia de alguém que você admira espiritualmente? Você tem aberto? Você tem procurado saber como eu posso começar? Não entendo muito, começa por João. Ah, mas não entendi muito, lê de novo o capítulo 1 de João. Mas não entendi, lê um mês o capítulo 1 de João, até você entender que o verbo se fez carne para se relacionar com você. Até você entender que você pode ser uma espécie de João Batista. Eu não sou o Cristo, mas eu vou apontar para ele. Até você entendendo algumas coisinhas, aquilo vai começar a fazer sentido. Aí você pula para João 2 e aquilo vai te fortalecendo. E sabe o que é maravilhoso? É que quando Cristo faz em você, daqui a pouco ele vai começar a fazer através de você, cara. Então essa alimentação, esse maná, nunca é para beneficiar só você. É para te deixar forte, firmão, para que você possa fazer o mesmo por alguém. Porque de alguma maneira alguém fez por você. A questão é: o que você escolhe essa tarde? Continuar como um escravo ou se tornar um homem livre? Mesmo entendendo que a liberdade tem um custo, tem um preço. E a partir daí você vai ter que começar a buscar diariamente o seu alimento. Se tem alguém aqui que está devendo nesse quesito alimentação, tem se alimentado muito mal espiritualmente, e percebeu que isso com certeza tem trazido consequências ruins, e nessa tarde quer dar um basta, quer dar um passo de fé e gritar: Senhor, eu não me submeto mais ao alimento do escravizador. De maneira profética, Pai, eu vou me levantar declarando que a partir de hoje eu vou buscar esse maná diário. Se eu não entender, vou de maneira humilde perguntar para alguém. E se esse alguém não conseguir me explicar, pergunto para outro alguém. E eu vou me esforçar naquele texto, e eu vou estudar, e eu vou aprender. E eu quero que essa palavra penetre em mim, que ela rasgue aquele velho homem e comece a colocar pedaço por pedaço e me transforme em uma nova criatura, até que eu, mesmo não tendo luz própria como a lua, possa iluminar pelo reflexo do sol, e eu começo a refletir a sua luz ao ponto de fazer diferença na vida de alguém. Mas antes de fazer diferença na vida de alguém, Pai, eu clamo ao Senhor: faça em mim, mesmo que fazer em mim terá um custo, e essa manutenção depende de mim, de como eu me alimento, de como eu como, de como eu me movimento em direção ao que vai me construir, me reconstruir, me fortalecer e me fazer cada dia experimentar os processos da santidade e de me tornar melhor, de glória em glória. Se tem alguém aqui que imagina, pensou, que sabe, que admite que está em déficit, está devendo nessa parte de alimentação, se tem alguém aqui que vai pegar nova semente para começar uma nova plantação, para daqui a pouco experimentar uma nova colheita, eu queria orar pela sua vida. Não porque a minha oração é mais especial do que a sua, mas eu queria convidar você a ficar de pé, vir aqui na frente. Não é para confessar a Cristo, porque você já deve ter feito isso. E se não fez e quer se transformar em filho, gostaria de orar pela sua vida. Talvez reconhecendo Cristo como aquele que desceu do céu, aquele que viveu, sofreu, morreu, mas não foi a morte dele que te salvou, porque se ele tivesse apenas morrido, ele seria mais um. Mas é quando ele ressuscita que o milagre acontece, onde ele vence a morte e nos dá vida e vida eterna. E uma vez que você se torna filho, você se torna livre. Agora você tem que buscar esse alimento para se tornar cada vez mais parecido com ele e menos de você.
Alguém já ouviu falar de mim, Tiagão? Tem gente que aumenta um pouco. Alguém já ouviu falar que eu era mal, ruim, fui preso, alguma coisa? Esse mesmo cara que foi preso, que era mentiroso, egoísta, mal, invejoso, sabe onde ele foi parar? Em lugar nenhum, ele continua aqui. Eu continuo tendo em mim inveja, maldade, raiva, ambição, egoísmo. Eu continuo sendo esse cara. Mas eu recebi um presente chamado Espírito Santo de Deus, pois Deus derramou o seu amor no meu coração por meio do Espírito Santo que Ele me concedeu. E agora, eu me movimento dia após dia para ser menos aquele Tiagão e ser mais esse novo Tiagão, para fortalecer mais o Espírito de Deus em mim do que a minha natureza humana velha, podre, caída e corrompida. Eu preciso me movimentar em direção ao maná, porque senão o meu velho homem volta. E eu não preciso dar muita brecha não. 10 segundos, 1 segundo, 5 segundos. Que um cara falou para mim no trânsito: se eu não estiver bem alimentado, eu volto. Eu acabo com a minha vida. Eu destruo o lar de alguma pessoa, com um tiro, com um soco, com uma facada, com alguma coisa, com um empurrão, com uma palavra. Eu continuo tendo dentro de mim tudo que eu tinha antes. Mas agora teve um acréscimo do Espírito Santo de Deus. E quando eu o alimento, eu esmago a minha carne. E quanto menor a minha carne fica, maior o Espírito Santo de Deus. Não em tamanho, não em proporção, mas eu digo em força, em poder, o domínio próprio. Eu acredito que foi o Cacau que falou sobre isso. O domínio próprio é eu sentir raiva de quem bateu no meu carro, mas conseguir não voar no pescoço dele como eu faria antes. É sentir raiva de um pedófilo, mas não meter uma bala na cabeça dele como talvez eu faria antes. Aliás, eu teria medo de mim se não sentisse raiva em algumas ocasiões, porque a raiva continua dentro de mim. Em alguns momentos eu até me pego me sentindo confortável. Poxa, eu senti raiva daquilo, que bom. Eu ainda tenho sentimento e empatia pelo sofrimento do outro. Mas o controle, o domínio próprio que o Espírito Santo me deu faz com que a minha raiva não elimine vidas, não prejudique vidas e não faça um mal ao outro. E é isso que vai acontecer com você a partir do momento que você se movimenta em direção a esse maná diário que o Senhor traz para você todos os dias, disponibiliza a você. Feche seus olhos se você puder, quem puder estender a mão para cá. Pai, muito obrigado por essa tarde. Foram alguns minutos, eu espero do fundo do meu coração que de alguma maneira essa semente que foi lançada tenha caído em terra fértil. É bem certo que isso não é a última palavra que eles ouvirão aqui. Terão mais pessoas, mais palavras, mais verdades do Senhor ministradas aqui. E isso vai fazer com que eles saiam daqui ainda mais fortalecidos do que já estão, pelas palavras que já foram ministradas. Mas não é só a palavra, Senhor, é como eles são recebidos, como eles são amados, como eles são servidos, como eles são tratados. Que eles entendam que o carinho do Senhor por eles é tão grande ao ponto de mover pessoas para programar um final de semana longe de casa, longe da família, tirar um recurso, correr atrás de dinheiro, alimentação, para mostrar para eles o quanto eles são especiais. Talvez eles tinham esquecido, Senhor, o quanto eles são preciosos e queridos pelo Senhor. Talvez eles escolheram não serem mais filhos, mas essa tarde eles entenderam que o Senhor nunca pensou em deixar de ser pai. O Senhor só não foi pegar na mãozinha, o Senhor só não foi jogar no colo o maná, mas o Senhor estava como se estivesse numa porteira esperando e dizendo: um dia meu filho vai voltar, e quando ele voltar eu vou disponibilizar um maná diário para ele se fortalecer e se transformar a cada dia numa nova criatura, se fortalecendo de glória em glória e crescendo em graça, em conhecimento, poder e autoridade. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concedeu. Eu agradeço por mais um momento de vitória, onde o céu triunfa, o inferno passa vergonha, o diabo olha e diz: ainda tenho muito o que fazer. E o Senhor diz: pode fazer, mas você, por mais que faça, nunca triunfará, porque na página final está escrito que no final, meus filhos, esses as quais eu abracei, esses as quais eu fortaleci pelo maná, vão viver num lugar onde não há mais interesse, não há mais língua comprida, não há mais olho grande, não há mais fofoca, não há mais choro, pranto, morte nem dor. Que você olhe para essa página e viva todo o processo de dor, de luta, de dificuldade, focando no final. O seu final é glorioso, porque nada do que a gente passa por aqui pode ser comparado com a glória que Ele está preparando para cada um de vocês. Esse final de semana é só um pedaço de tudo que Deus tem para a vida de cada um. Obrigado por participar mais uma vez desse projeto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a palavra é gratidão. Amém
Amém e amém. Faz barulho aí pro Senhor, em nome de Jesus, amém? Só para encerrar rápido, mas aqui é rápido. A alimentação é importante, mas toma cuidado para você não ficar indo para lá e indo para cá. Hoje eu vou no culto. Uma novinha ali, ó. Vou ler um versículo. Glória a Deus. Baseadinho é bom de vez em quando, pá. Ô irmão, bênção varão. Vamos na célula, vamos, pequeno grupo, tamo junto. Pornografia. Quem tá vendo? Pornografiazinha, Sky Gato, não dá nada não. Essa mistura é nojenta, cara. Essa mistura é nojenta, cruel e deprimente. Sabe por quê? Porque o cara, quando ele está na igreja, quando ele está no culto, quando ele está lendo a Bíblia, quando ele está no relacionamento dele com Deus, ele vai lembrar de quando ele está na pornografia, ele vai lembrar de quando ele está cometendo pecado, e ele não vai se alegrar na presença, porque ele sofre de lembrar do que ele faz escondido. Mas quando ele está lá no escondido, ele também não se alegra, porque ele lembra dos momentos que ele tem de relacionamento com o Espírito Santo. Então quando você fica pulando para lá e para cá de alimentação, é o estado mais deprimente que um ser humano poderia experimentar. Que a partir de hoje você se alimente na fonte da vida, no pão vivo, na água viva, e que você possa se tornar verdadeiramente uma nova criatura. Muito obrigado.